Saudações aos entusiastas do esporte a motor, você está no GP Total, corrida a corrida. Estamos rememorando a incrível temporada de 1986, que neste ano de 2026 completa 40 anos, um momento muito especial da Fórmula 1, do esporte a motor. Chegamos ao round 3, Grande Prêmio de San Marino, no circuito Enzo Dino Ferrari Imola. Na época ainda não era Enzo Dino Ferrari, o comendador ainda era vivo, mas um circuito que era já muito conhecido dos pilotos, das equipes e também dos engenheiros. E por que eu estou falando isso? Porque os grandes prêmios em Imola sempre eram muito complicados em relação a consumo de combustível. E a gente tem que também lembrar neste contexto de que no regulamento de 1986 eles reduziram o tamanho do tanque de combustível de 220 para 195 litros. Era uma Fórmula 1 que bebia bastante combustível, mas tinha que beber 25 litros a menos em relação ao que era a Fórmula 1 de 1985. Isso não significava, no entanto, que os carros estavam perdendo desempenho. O que eles estavam aumentando a potência. A gente estava vivendo, em 1986, o auge da potência, e nas grandes retas de Imola isso também ficou bastante patente. E para a gente relembrar esse round 3 da temporada 86, essa temporada tão especial, tem aqui acompanhar mais uma vez o meu querido amigão Márcio Madeira. Vamos falar de Imola agora, uma vitória de Prost ao estilo balançando como uma coqueteleira em um balcão de bar, pescando as últimas gotas de combustível, sempre o drama do combustível em San Marino. Boa noite, amigão. Boa noite, Lucas, amigos de casa, espero que estejam gostando da série aí, não deixa de curtir os vídeos, a gente tem sempre muito mais visualização do que curtida, é importante pra gente está precisando disso, tá? Desse tipo de apoio. Faça chegar quem gosta, quem curte, porque a gente precisa desse tipo de apoio de vocês aí. San Marino era isso, né? Era provavelmente a pista mais dramática em termos de consumo de combustível. 85, com 25 litros a mais, já tinha sido terrível, né? Inclusive a gente recomenda que vejam, quem não viu ainda a entrevista com o Stefan Johansson, ele fala bastante disso, de como ele estava bem para vencer aquela prova e do que aconteceu. A gente ficou, isso é meio que um furo mundial. A gente tem isso aí na entrevista, ele explicando o que aconteceu para o carro dele alterar a leitura de combustível, aumentar o consumo e ele não vencer aquela prova, que foi a segunda dele pela Ferrari. E em 86, com 25 litros a menos, todo mundo sabia que ia ser dramático, né? Vamos falar de classificação primeiro. De novo, o Ayrton cravou a pole position, terceira corrida, terceira pole, e de novo com o Nelson em segundo, no final foram 84 centésimos de diferença, quer dizer, quase um segundo de diferença, e os dois monopolizando a primeira fila, sempre com o Ayrton em primeiro e Nelson em segundo, considerando que eles também estavam nessa ordem na classificação do campeonato. Até aquele momento era um campeonato brasileiro, um campeonato dominado por brasileiros, 2 corridas, 2 vitórias de pilotos brasileiros, que fazem, né? Um piloto como o Nelson, depois um piloto como o Ayrton, os dois vencendo no início do ano, os dois liderando o campeonato, os dois monopolizando a primeira fila. E foi curioso, porque mais uma pole do Ayrton na sexta-feira, porque no sábado ele não conseguiu bater o próprio tempo. É a tal da rapidez, né? Ele estava chegando ao limite muito cedo, ele chegava ao limite muito rápido e depois, se a pista não tivesse melhores condições, ele não conseguia baixar, ele já estava no limite. E, na verdade, eu estou até sendo um pouco injusto, porque no sábado ele vinha em volta mais rápida. Ele ia baixar provavelmente para 24,8, só que ele topou com o Lafitte no meio da volta e ele teria ficado mais de um segundo à frente. Ele estava com parciais melhores, não se marcava parcial, mas você vendo pelo vídeo, você vê que ele estava mais rápido do que tinha estado na sexta-feira. Só que ele topou com o Lafitte na melhor volta dele e perdeu tempo e acabou não baixando. Foi, se não me engano, 25-0 que ele virou. Ele ia provavelmente virar 24,8 e ia ficar um segundo à frente aí do Nelson. Mas assim, a rapidez do Ayrton estava tão grande que deu polêmica nessa etapa. Eles fizeram mais de 100 fotos do Lotus em perfil, porque estavam dizendo que as fagulhas estavam indo para o lado, em vez de ir para trás, e isso estava muita gente falando que o carro estava com alguma coisa irregular, que tinha alguma coisa de efeito solo. O carro foi totalmente vistoriado de novo, não foi a primeira vez. Isso gerou até declarações do Ayrton com relação a esse respeito. A gente já falou sobre isso no prólogo, era um contexto de classificação que permitia muito o piloto
entrar na zona desconhecida, né? É uma potência absurda de configuração de classificação, e você... Era como voar um avião acima da altitude permitida, que você começa a ter turbulência, ou muito próximo da velocidade do som, que alguns trechos você começa a romper a barreira do som e vai entrando em instabilidade. O carro de Fórmula 1 é assim também. Se você vai além do... Né, cada peça tem o seu limite, e você começa a entrar numa situação de o carro de imprevisibilidade. O carro começa a lutar contra você, ele não quer ir além daquilo, mas você sendo criativo, no improvisando... limite que o carro mostra a personalidade. Exatamente. Ele é manso até um Exatamente. determinado limite, você vai lidando com ele, e quando você instiga ele aí até o limite, é aí que ele mostra realmente quais são os pontos em que aquilo ali vai se tornar um descontrole. E quando a gente pensa nas configurações de qualificação que existiam na época, com turbo maior, sempre bem acima de 5 bar, 5.2, e sabe-se lá quanto, e a gente está falando aí de motor Renault com mais de 1.200 cavalos, BMW já beirando seus 1.400 ao longo da temporada, eles vão romper certamente essa barreira de 1.400, eles não tinham nem como aferir, porque o próprio Nelson falava, o tempo que ele lidava com BMW, que o próprio dinamômetro só aguentava 1.250 cavalos, e eles já não conseguiam mais aferir potência. Então a gente está falando de uma Fórmula 1 que era realmente muito especial nesse sentido, e quando a gente junta toda essa potência extra, porque os motores turbo, eles em configuração de corrida, eles tinham que ser bem mais domesticados, para em torno de 850, 880, 900 cavalos em configuração de corrida, o céu era o limite quando a gente fala de qualificação. Junta a isso a aderência extra absurda de um pneu de qualificação, e quem já teve qualquer simulador, quem já brincou em videogame, qualquer simulador que você tem a opção de pneus mais macios ou pneus de qualificação, você sabe que você tem ali uma aderência extra, mas uma aderência que você não consegue dimensionar. Isso aí vai muito do talento do piloto para justamente entrar nesse território desconhecido, que é um dos momentos mais mágicos do esporte a motor. Se a gente pegar a premissa básica, a premissa fundamental do esporte, que é a superação de limite, você tem potência extra e aderência extra, de uma maneira não dimensionada, de uma maneira não simulada, e que você tem que lidar com esse extra nas suas mãos. E é claro que é por isso que essas qualificações e essas poles, sobretudo as poles do Ayrton, mas também as poles que o Nelson conseguiu lá em 84 com o motor BMW Turbo, e toda a sessão de qualificação desse período, principalmente aí de 84, 85, 86, esses foram momentos absolutamente mágicos na história da Fórmula 1. Uma pena não existirem tantos registros audiovisuais desses treinos, dessas qualificações, e a gente só ter a invenção da câmera on-board moderna lá em 1989, quando a gente já estava na era aspirada da Fórmula 1. Uma pena, porque era realmente um momento muito especial da história do esporte a motor. O Senna faz esse 25-0, bota meio segundo no Piquet, o Piquet bota 0,6 em cima do Mansell. Isso aí mostra o quanto essa questão de entrar em território desconhecido, ele acontecia, e você tinha sim essa grande diferença de tempo entre os pilotos, justamente porque era possível fazer isso, você encontrava aderência, você conseguia antecipar entrada e perda de potência. Isso aí o próprio Ayrton falava muito isso, da questão do motor turbo, de você encher o turbo, de você vencer o lag do turbo, de você usar os pneus de qualificação da maneira mais inteligente possível, você entender qual era o próprio decaimento do pneu de qualificação, porque nas curvas finais era possível você já não ter mais toda aquela aderência extra, e você ter que contornar isso, você controlar e dimensionar isso. Realmente era um momento especial, era como se fosse um voo de quebra de barreira de alguma coisa, a maior velocidade, a maior altitude, como se fosse um piloto de caça, aqueles pilotos de teste do deserto de Mojave dos anos 40, anos 50, Chuck Yeager e todos aqueles caras que eram contratados para poder superar limites em máquinas que tinham sido acabado de ser inventadas e que testavam os limites do próprio piloto e do próprio equipamento. É um momento bastante especial.
É exatamente isso. Né? Assim, o piloto tinha uma janela de atuação enorme, porque, como você falou, não tinha simulação, você tinha que fazer leitura na pista, de nível de aderência, e tinha que ver o quanto você estava disposto a levar esse carro ao limite e se virar para voltar de lá, porque não era ser irresponsável, você tinha que botar a faca entre os dentes e conseguir administrar a crise mesmo, porque era crise. Né? O carro, a dirigibilidade ia entrando em colapso. Né? Se você fosse muito longe, começava a entrar em colapso, a previsibilidade, a normalidade, e você começava a ter que inventar coisa, inventar mesmo. Usar o acelerador como a gente usava para manter o tubo sempre girando, sempre próximo à faixa de torque. Você saía do convencional. Você tinha que usar os pedais de maneira não convencional, volante de maneira não convencional. Então era um momento muito especial, muito, como você falou, uma pena que não tenha todos esses treinos classificatórios disponíveis. Estão surgindo alguns, mas aqui no Brasil mesmo não tem. Então é uma pena que essas imagens estejam perdidas em alguns casos, porque eram classificações muito especiais. E nesse caso começou realmente a gerar esse mal-estar, muita gente acusando a Lotus de estar irregular, porque não compreendiam como é que o Ayrton podia ser tão rápido, né? E ele é um dos pilotos, provavelmente o piloto mais rápido da história da Fórmula 1, a gente já vai estar sempre falando dele, Fangio, Clark, né, os pilotos mais rápidos aí da história da Fórmula 1, e esse contexto permitia a ele levar o limite. E, de novo, o Nelson, mais uma vez, se impondo ao Mansell. A gente faz um recorte. Até a classificação, temporada totalmente brasileira. Né? Mas a partir da largada, a coisa já começa a mudar bastante. Todo mundo que se lembra do GP de San Marino de 85 vai lembrar do Ayrton defendendo muito a posição, né? E todo mundo estava escolado em relação a isso. Então, na primeira volta, o Nelson vai com tudo e faz uma ultrapassagem com força para assumir logo a liderança e andar muito rápido. O que você tem de imagem para gente? Vamos lá, imagem da largada. Vamos colocar aqui. O Nelson, logo depois da Tamborella. O Nelson, logo depois da Tamborella, já. O Ayrton está à frente disso, né? Tá à frente o Ayrton está à frente de toda essa turma, mas a gente pode ver a Ferrari um pouquinho melhor forma. A Ferrari muito ruim em Jerez, ela se recupera um pouco, bastante velocidade em reta em San Marino, mas mesmo assim longe de ter um carro competitivo como ela teve no começo de 1985. Esse carro realmente, como eu falei em situações anteriores, só de bater o olho você enxergava muito problema nele, porque ele era muito volumoso, muito corpulento e não era uma sequência lógica de um chassi que mostrou competência para 1985, realmente um passo meio inexplicável da Ferrari. A gente veio da Williams ensanduichando o Prost, as duas Ferraris logo atrás, aqui à esquerda, na extrema esquerda do vídeo, o Rosberg, e ali um misto entre as Benettons e as Ligiers, que estavam mais ou menos no mesmo nível de competitividade, estavam até então à frente de Ferrari em termos de competitividade, a Ferrari se recuperando um pouquinho melhor aí, pelo menos na qualificação para o GP, que é um segundo GP em casa, porque afinal de contas a gente está, apesar do nome San Marino, a gente está falando de um grande prêmio que era italiano. Pois é, o Nelson, como eu falei, assume a liderança logo na primeira volta, com muita decisão. Ele não negociava, ele sempre se impunha muito ao Ayrton, né, nessas ultrapassagens, assim, ele via como o Ayrton segurava muita gente, e geralmente quando o Nelson ia para cima dele, ia de forma muito vigorosa para não ter. A gente vai ver isso explodir de vez na Hungria em breve, né? E o Prost, logo depois, o Mansell teve problema desde o início e vai abandonar com problema de turbo. O Prost também vai para cima do Ayrton, e o Prost tinha sido muito segurado pelo Ayrton em 85, ele vai com muita decisão também em 86, consegue uma bela ultrapassagem por fora na tosa. O Ayrton já tinha dado uma escorregada de traseira forte, que provavelmente já era consequência do problema que ele estava tendo de rolamento, né, no cubo de roda, traseira, não lembro agora se traseira esquerda ou direita, não lembro, mas eu sei que ele teve um problema de rolamento,
que vai levar ele ao abandono, vai levar o Hélio De Angelis, perdão, vai levar o Johnny Dumfries também ao abandono um pouco antes do Ayrton, inclusive. E até hoje debate se foi um lote defeituoso, se foi um problema de montagem, ou se foi uma regulagem de muito freio traseiro que a lote estava usando, enfim, que sobrecarregou. Mas o fato é que é uma coisa meio absurda, né? Um piloto que está liderando o campeonato sem ter o melhor carro, abandonar uma prova por um problema de rolamento é uma coisa que mostra ainda como a Lotus estava frágil, de certa forma, em relação a Williams e McLaren. Um abandono desse é uma coisa meio inaceitável, né? Mas, enfim, o Ayrton tem essa derrapada de traseira, que provavelmente já era uma consequência do problema que vai levar ele ao abandono. O Prost consegue uma ultrapassagem muito boa, né, em cima do Ayrton, e o Keck acaba se aproveitando e ultrapassando o Ayrton também na subida para Piratella. Então o Ayrton ficou em quarto ali, né, e era mais ou menos o que ele podia fazer, por sorte, porque o Mansell estava já tendo problemas e vai ter problema de turbo que vai levar ele ao abandono. E como a gente falou, Lucas, 86 é a história desses 4 pilotos. Eventualmente tem um coadjuvante, mas assim, é a história desses 4 pilotos. Então, se o Mansell tem problema, se o Ayrton tem problema, restam Piquet e Prost. Teria sido uma boa briga, muito provavelmente, porque com uma pista como San Marino, o combustível era muito, muito radical, o Prost muito forte, sempre a economizar combustível. Era um bom conjunto também, né, um ponto forte do conjunto McLaren, Tag Porsche era também a economia de combustível, um ritmo muito, muito consistente, né? Só que o Nelson, a partir da volta 15, começa a ter problema sério de embreagem e começa a ter que passar muitas vezes a marcha no tempo. O que mostra a qualidade do piloto Nelson Piquet também, né? Você conseguir levar um carro sem embreagem até o fim, em ritmo competitivo, diz muito sobre a qualidade desse gênio Nelson Piquet. O Prost acaba vencendo a prova que ele tinha vencido em 85, mas acabou perdendo por ser desclassificado pelo peso mínimo. Ele vence de novo em 86, com o Nelson em segundo, e a gente tem que falar da prova heróica que o Gerhard Berger faz para chegar em terceiro, porque ele, além dele ter tido problema de embreagem, assim como... Você está mudo, Lucas. Você está mudo. Antes da gente falar do Berger em terceiro, acho importante falar também do drama, da falta de combustível no final da corrida, porque a gente teve uma situação... Bom, primeiro, o Alboreto estava vindo para uma ótima quarta colocação, quebrou o turbo dele. E ele já fica de fora, decepcionando a torcida italiana. Aí você tem uma situação em que o Rosberg tem falta de combustível, uma corrida de 60 voltas, na volta 58 ele já começa a ter os efeitos de pane seca, acaba caindo para a quinta colocação, salvo engano. Vou até confirmar aqui que eu estou com o chat da prova aberto. Exatamente, ele fica na quinta colocação. O Ricardo Patrese, de Brabham BMW, ia assumir essa terceira colocação, também fica com falta de combustível, ele acaba passando na sexta colocação. Um cara que poderia também ter subido para essa condição de pódio foi o Mark Surer com a Arrows, também teve uma pane seca mais precoce ainda do que esses outros dois e acaba caindo para o Gerhard Berger, essa terceira colocação, ele que pela terceira vez no ano pontuava, já vinha de 2 sextos lugares nas 2 primeiras corridas e que agora conquistava aí o seu pódio em Imola. Pois é, e assim, um pódio heróico, porque ele além de estar com problema de embreagem, assim como o Nelson, aconteceu uma coisa surreal. Em um dado momento ele estava com a viseira um pouco aberta e teve um esguicho de óleo num dos olhos dele. Óleo e olho, né? Mas enfim, um dos olhos dele tomou um esguicho de óleo quente. Eu não sei se foi o olho esquerdo ou o olho direito, mas ele não tinha como limpar isso. Então ele pilotou boa parte da prova com um olho só e o outro ardendo pra caramba, né? O outro olho todo irritado, sujo, e ele sem poder gerenciar a situação. Imagina você pilotar com um olho só e com dores, né? Com dores ali num dos olhos dele, não sei qual foi. Mas ele levou esse carro heroicamente até o fim e acabou sendo premiado, porque esse monte de abandono que você narrou, ele acabou levando o carro até a terceira colocação, até o pódio. Foi premiado por ter suportado essa situação aí, com essas dores e esse carro também com problema de... Essa foto acho que não mostra nenhum problema no olho dele, né? Mas ele teve essa situação na corrida que foi... Já tinha lavado, com certeza, aí.
Mas ele passou essa situação, enfim, levou o carro até o fim, e foi isso, foi uma vitória do Prost, estilo Prost, né, uma vitória, ele até teve um embate com a Ayrton no início, ele entendeu que tinha que passar, não podia se dar o luxo de ficar atrás do Ayrton como tinha ficado em 85, arriscou uma coisa que saiu um pouco das suas características. O Nelson satisfeito, porque também teve problema, quer dizer, de novo, teve problema em Jerez, teve problema de novo em San Marino. Ele poderia ter enfrentado o Prost, era, na verdade, o único conjunto assim que teria condição de enfrentar o Prost nesse dia, certamente seria o Nelson. A gente fica sem saber se teria tido força para poder brigar pela vitória se não tivesse tido o problema que teve com a embreagem. E o Ayrton com esse problema do cubo de roda, do rolamento, e o Mansell com problema de turbo, acabou sobrando para o Prost essa vitória junto com o Nelson ali no pódio, e esse pódio heróico do Berger. Como é que ficou o campeonato aí? Bom, a gente teve esses três primeiros, a formação do pódio. O Stefan Johansson levou a segunda Ferrari à quarta colocação, essa quarta colocação que provavelmente, se o Alboreto não tivesse quebrado o turbo, ele seria o terceiro colocado. Ficou todo esse drama sempre recorrente em Imola, a questão da falta de combustível. O Keck ainda chegou em quinto e o Patrese ainda chegou na sexta colocação, era a primeira pontuação da Brabham BMW. Eu vou até compartilhar mais uma foto aqui antes da gente encerrar mais esse capítulo. É uma foto que ela não é do Patrese, mas ela é do Hélio de Angelis e mostra muito bem a questão do design e, claro, vou falar aqui, da própria beleza desse carro, que infelizmente não funcionou como deveria, né? Essa foto é em Imola, tá com o Hélio de Angelis aí, Hélio que não completou a prova, ele teve um motor estourado logo no começo, 19ª volta, ele já tinha abandonado, mas que mostra aí bem o radicalismo da solução de design. Esse carro que tinha um motor deitado, lembrando que eram 4 cilindros em linha, portanto, era um motor que não tinha nascido para isso, era um carro que tinha uma porção traseira que era muito volumosa, justamente porque tinha que acomodar toda a parte periférica de turbo e de escapamento, intercooler e arrefecimento também. Então, era um carro que não tinha o escoamento de ar que outros carros tinham, aquele conceito de Coke Bottle, né, que a gente chama, que é o conceito da garrafa de Coca-Cola para fazer o ar se direcionar para baixo, entre o eixo traseiro e por baixo da asa traseira. Esse carro não conseguia trazer isso, mas tinha soluções interessantes, essa questão do centro de gravidade extremamente baixo. Dá para ver logo atrás do eixo dianteiro as boards, né, as barge boards, que também serviam para direcionar fluxo de ar e diminuir um pouco a turbulência que os pneus dianteiros provocavam. Infelizmente, um carro que era belíssimo, mas que não funcionou. O Patrese ficou por pouquinho de trazer esse carro para o pódio e acabou ficando aí sem combustível. A situação do campeonato, com a vitória, o Prost subia para a terceira colocação, Ayrton Senna e Nelson Piquet, cada um com uma vitória em um segundo lugar, eles tinham aí, o Ayrton 15 pontos, o Nelson também, Alain Prost com 13, Mansell com 6, Berger também com 6, porque vinha aí de 3 colocações consecutivas. O Berger era, nesse momento, o piloto mais consistente do grid na temporada de 1986, passado aí essas 3 primeiras etapas da temporada. Um grande prêmio que mostrou o que era o Prost, era a questão da eficiência discreta, ele se aproveitando bem de um contexto em que ele se mostrou mais forte, e a gente vai ver vários exemplos de Prost se comportando dessa forma, e por que o desfecho do campeonato se deu da maneira que se deu. Acompanhe a gente nessa viagem que a gente está fazendo de uma Fórmula 1 de 40 anos atrás, assine as notificações, não perca os nossos capítulos aqui do GP Total Corrida a Corrida. Espero vocês, aguardo vocês para o 4º round nas ruas de Mônaco. Até lá!